E aí, pessoal? Pessoal chegando aqui. E aí, pessoal, tudo bom? Tudo tranquilo? Tô focalizando aqui um carro aqui, só porque a gente vai falar hoje de carros. Exatamente. O que o fato de terem guinchado o meu carro me ensinou para eu trazer aqui para vocês. Esse aí pode levar, esse aí não tem. Mas não foi esse carro que guincharam, não, foi meu carro mesmo. O meu carro de verdade. Mas eu vou contar essa história para você. E eu quero que isso te ensine uma coisa muito importante, muito importante. Pois é, ontem eu estava falando do vídeo do carro e aí eu tô hoje do guinchamento do meu carro. E aí, pessoal, tudo bom? Tudo tranquilo? Legal? 216 pessoas, 219 pessoas online. Foi ontem, foi ontem. Você tá adorando ser Mukirana? Legal, muito bom, muito bom, muito bom. O lançamento do Mukirana tá muito bacana, cara. Eu me esmerilhei muito, principalmente o primeiro módulo. O primeiro módulo é um curso, né? Foi engraçadíssimo. Gatilho de curiosidade na veia, né? É verdade. Gatilho na veia. E, foi engraçado. Ontem meu carro foi guinchado. E, e aí hoje eu tava pensando sobre isso e eu pensei, nossa, eu vou passar essa lição que eu aprendi com com esse acontecimento no Scope, pra galera lá do Periscope. Foi muito engraçado, porque parece que na semana passada quebraram o vidro do meu carro. Ok, quebraram o vidro. Pronto, acabou. O vidro traseiro. Eu não sei exatamente se o empreendedor em cada lar, não saiu ainda. Já abriu para afiliados, sim, mas a gente está abrindo só para alguns poucos parceiros. Então a gente abriu para 20 e poucos, eu acho, por aí. A gente não abriu para o mercado de afiliados, não. A gente abriu para alguns pouquíssimos parceiros. Só os parceiros que já estavam com a gente. E depois que a gente abriu o carrinho, você vai entender por quê. Porque ninguém nunca fez nada nem parecido. Grande Pablo! Pablo tá aqui, muito bom, bem-vindo! A gente nunca. Tem uma coisa que a gente vai fazer que a gente nunca fez. Aliás, ninguém no mercado fez até hoje, no lançamento do Negócio Perfeito agora, que vai acontecer no dia 5 de outubro. Ninguém nunca fez o que a gente vai fazer. Ninguém. Esquece. Então, acompanhe o lançamento, chega até o final, vai até o vídeo de vendas, porque você vai presenciar algo que nunca aconteceu na história desse país. Ou na história desse mercado, né? Nunca aconteceu isso. Nunca. De jeito nenhum. Você vai olhar e falar o seguinte: caraca, eu não acredito que o Conrado fez isso. Eu não acredito. Vai mudar o mercado para sempre. Exatamente. O Pablo sabe. O Pablo é parceiro, um dos parceiros que a gente escolheu a dedo. Ele sabe, vai mudar o mercado para sempre. Depois disso, o mercado vai ter que, cara, ele vai ter que mudar um pouco, assim. Ele vai se profissionalizar mais. Então, deixa eu contar do meu carro, então. Na semana passada, o meu carro, não, violão hoje não. Violão, passar vergonha uma vez por mês só, ok? Então, o que aconteceu com o meu carro? Semana passada, quebraram o vidro do carro. Quebraram o vidro, vidro trincou, vidro traseiro, né? O vidro trincou inteirinho. Não sei se queriam roubar alguma coisa lá dentro, ou se de repente algum caminhão bateu com, sei lá, com alguma coisa ali. Não sei. Eu sei que o vidro trincou completamente. E ok, né? Putz, que droga, né, cara? Trincou o vidro, né? Ok, pô, quanto que é o vidro? Ah, não, porque o seguro do seu carro não é o seguro que tem vidro. Como assim? Por que não fizeram o seguro que tinha vidro, então? Mas ok, então aí eu vou ter que pagar o vidro vai custar uma pequena fortuna. E blindado, imagina, não. Blindado nada. E aí o que aconteceu depois? Eu, ontem, lá na frente do We Believe, tem as vagas da própria We Believe e tem poucas vagas. Deve ter umas 6 vagas, eu acho, 7 vagas, eu não sei direito. Mas quem chega cedo, coloca os carros ali e acabou. E não tem privilégio. Ah, você é o dono da empresa, então você tem uma vaga. Não tinha. Agora, na verdade, eu vou passar a ter e eu vou falar por quê.
Mas não tinha vaga, imagina, que vaga. Se eu chego tarde, eu estaciono onde tem vaga. E onde tem vaga, quando você chega às 9, 9 e pouco da manhã, onde tem vaga, é 2 quarteirões para frente. É longe, né? E foi por isso que quebraram o vidro do carro. Porque o que aconteceu? Eu coloquei Chris Franklin. Caramba, Chris Franklin tá aqui. Cara, que legal, Chris. Gente, todo mundo conhece a Chris Franklin, né? Você conhece. Se você não conhece a Chris Franklin, por favor, siga a Chris Franklin. Ela é uma das pessoas que mais entendem de tráfego do país. Legal? Do país. Se você não conhece a Chris Franklin, siga a Chris Franklin, ok? Então, legal, Chris. Muito obrigado por você estar aqui no nosso Periscope. Legal, Cris, muito bom você estar aqui. Então, aí o que aconteceu? Não tem privilégio de vaga nenhum lá e eu cheguei, na semana passada, eu cheguei, acho que 9 horas, sei lá, e aí eu parei o carro lá na frente, 2 quarteirões para frente. Prazer é meu, Cris, prazer é meu mesmo, Cris. Eu parei o carro 2 quarteirões para frente, legal. E aí quebraram o vidro do carro, porque o carro estava muito longe, né, da área comercial, ali das casas comerciais. Ok, beleza. Aí, quando foi ontem, eu estava com o vidro estava com um acrílico, ele não estava mais trincado, botou um acrílico lá, colocou uma fita isolante assim para cobrir o vidro e ok, e tá tudo bem, né, legal, bacana. E aí o que aconteceu? Eu cheguei, não tinha vaga, falei, putz, cara, não vou parar lá embaixo, né? Porque se o carro com vidro, ele já estava, o pessoal já tentou arrombar, alguém tentou arrombar, imagina com um acrílico, né? Um acrílico, assim, fraquinho. O pessoal vai botar a mão, assim, e vai pegar o que tiver lá dentro. Não que tenha muita coisa lá dentro, mas, pô, chato, né? Eu vou parar perto da empresa. Eu vou parar só por 1 hora. Só que aí vem a primeira lição. Não cometa erros bobos. Lembra quando eu falei ontem de não cometer erros bobos? Não cometa erros bobos. Erros que podem ser evitados. Algumas vezes, a gente naquele afã, na ânsia de fazer as coisas, a gente acaba não prestando atenção no dia a dia. Não presta atenção no presente. Sabe aquele de estar presente? Pois é. Você acaba não prestando atenção. E aí você comete erros idiotas, erros bobos. E qual foi o meu erro bobo de ontem? Eu parei o carro num lugar que não podia parar. Assim, ele não pode parar, mas não é que está na frente de alguma garagem ou então está atrapalhando o trânsito, não. É que tem a faixa até ali e eu parei o carro um pouquinho na frente. E não atrapalha o trânsito nem nada, mas não pode parar ali. Não pode, é a lei, não pode parar ali. Mas eu falei, eu vou parar só por 1 hora, porque eu tô atrasado para a reunião. Aí, quer dizer, a minha falta de priorização do início do dia transformou-se na urgência de parar o carro numa vaga que não podia. Entrei na reunião, fiz a reunião rapidinho e falei, vou tirar o carro agora. Quando eu saí para tirar o carro, alguém avisou, acabaram de guinchar um carro. Falei, não foi o meu, porque essas coisas, geralmente você não é a estatística, né? Pois é, mas algumas vezes você é a estatística. E eu deveria ter lembrado que, geralmente, eu sou a estatística quando se fala de carro. Lembra que eu falei aqui do meu carro que pegou fogo? Do nada, combustão espontânea na garagem? Eu contei isso pra vocês aqui, né? Meu carro pegou fogo. Um dia eu tava lá e, bum, o carro pegou. Depois eu conto isso. Mas meu carro pegou fogo do nada. Um Clio, inclusive, depois eu falei com a Gabi Dias e ela falou que o Clio dela também pegou fogo. Ou seja, é uma parada dos Clios pegar fogo, cara, do nada, assim, combustão espontânea. E aí eu fui lá sair, falei, não foi meu carro, obviamente, mas deixa eu dar uma corridinha lá, né? E aí, tinha sido meu carro. Tinha sido meu carro. O meu carro foi guinchado. E eu mereci. Por quê? Porque eu parei no lugar que não podia. Assim, você nem reclama, você vai. A burrice foi minha. E ok, tudo bem. E aí, qual foi a segunda grande lição? A primeira grande lição é, não cometa erros bobos, erros idiotas. Principalmente pela falta de priorização. Que você acaba não priorizando, você não acorda na hora certa, porque você não dormiu na noite anterior na hora certa, e a coisa vai numa cascata. Então, no final das contas, aliás, a Viviane falou que Clio é carro de pobre. Exatamente, Clio é carro de pobre. Por quê? Porque empresa rica
dono pobre, sempre. Nunca esqueça dessa lição. Empresa rica, dono pobre. Empresa milionária, dono riquinho. Empresa bilionária, dono milionário. Ok, legal. E aí eu entrei de volta, né? Entrei de volta na empresa e aí falei, nossa, guincharam meu carro. Guincharam meu carro. Aí todo mundo olhou pra mim e falou o seguinte, você tá brincando, né? Eu falei, não, guincharam meu carro, é verdade. Todo mundo falou, nossa, Conrado, mas você tá tão calmo, não é possível. Eu falei, pois é, guincharam meu carro. O que eu vou fazer? Vou ficar pulando, me descabelando porque guincharam meu carro? Cara, guinchou o carro, acabou, cara. Eu tenho que resolver o problema agora. Agora eu vou me concentrar no aula a aula do curso que vai ser lançado agora, que a gente vai começar a gravar o curso. É isso que eu tenho que me concentrar. Eu não tenho que estragar o meu dia porque o carro foi guinchado. O carro foi guinchado. É como se um copo tivesse caído no chão ou, sei lá, alguém tivesse dado um grito. É um acontecimento. Aconteceu, você continua com foco onde você deve ter foco e aí depois disso você vai e resolve o problema. E aí, ok, aí eu liguei lá pro guincho, pro pátio depois, vi o que precisava e tal. E aí, no final das contas, a minha secretária tá lá e tal, tá resolvendo lá. Tudo bem. E qual é a grande lição disso? Eu sempre falo de força mental. Sempre, sempre. Cara, o mundo acontece aqui dentro. O mundo não acontece do lado de fora. O mundo acontece do lado de dentro. Você só percebe o mundo porque você tem sentidos. Então, você só percebe o mundo com os seus sentidos e a partir daí a percepção está aqui dentro. Ok? Quando você controla a sua mente, você controla o mundo inteiro. Porque se o mundo só acontece aqui dentro, quando você controla a mente, você controla o mundo. Você controla a sua percepção de mundo. E muita gente acaba fazendo o quê? Acaba deixando que os fatores externos contaminem a tua vida interna. É isso que acontece muitas vezes, né? Você deixa que o fator externo, você deixa que, sei lá, cara, bater o carro, guinchar o carro, que você perdeu dinheiro, perdeu a carteira, qualquer coisa. Você deixa que fatores externos influenciem na única coisa que você deveria ter o controle, que é você mesmo. Você não tem controle sobre mais nada, tá? Nada, absolutamente nada. Você só tem controle sobre uma coisa e olhe lá, que é você mesmo. Se você não controla nem você mesmo, você não controla absolutamente nada e a sua vida é uma sequência de fatores completamente aleatórios, ok? Então, pense nisso. Agora, a segunda coisa importante. Então, a primeira coisa, você tem que controlar aqui dentro. Pessoas de mentalidade forte, e as pessoas não nascem com mentalidade forte não, tá? A mentalidade é como um músculo. Você tem que fazer academia para você, fortalecer o seu braço. Você tem que se colocar à prova para você fortalecer a sua mente. E o que aconteceu ontem com o guincho do carro foi, primeiro, culpa completamente minha. Segundo, eu tinha que focar no aula a aula do negócio perfeito, que é o próximo curso. Eu tinha que colocar foco ali. Eu não poderia deixar que nada externo atrapalhasse o que eu de fato tinha importante para fazer. E a partir do momento que eu percebi que naquela situação extrema, né? Extrema. Porque aí, cara, aí é um monte de outras consequências. Eu tenho que ir lá, tenho que pagar a multa, meu carro tem multa, eu tenho que pagar a multa do carro, aí tem o guincho, aí já tem o vidro que já estava quebrado, né? É uma coisa, né? É um monte de coisas que se sucedem a isso. Então, quer dizer, quando você consegue passar por uma prova e você percebe que mesmo naquela prova você se manteve calmo, tranquilo, você fala o seguinte, cara, eu acho que eu percebi agora que eu realmente tô com a mente fortalecida nesse sentido. Mas não existe teoria para isso. Você só percebe isso quando você passa pela prova. Você só consegue perceber se você realmente está forte ou não quando você é colocado frente a frente com o perigo.
com a situação extrema, com a situação incômoda. Só assim. Essa é a grande lição. Então, o que você tem que fazer? Primeiro, mente não se fortalece achando que tudo vai acabar bem. Não, você não fortalece a mente assim. Você fortalece a sua mente através de algumas práticas. Primeira prática que eu estou fazendo bastante agora, que é a meditação. Então, primeira coisa é a musculação da mente. Primeira coisa. E não tenta achar sentido, tá? Você fica tentando achar sentido, esquece. Não tenta achar sentido. Não tenta explicar racionalmente. É uma musculação. Por quê? Porque você faz uma viagem para dentro de você mesmo. Meditação que eu faço é a mais simples possível, que é não se prender a nenhum pensamento. Eu vou tentar outros tipos de meditação, como me concentrar em algum mantra, ou então me concentrar em alguma coisa, mas por enquanto estou fazendo não se prender a nada. É o desapego. Aliás, é a coisa que eu mais gosto, tá? E essa... Vamos falar um pouco de desapego. Você praticar o desapego às coisas faz com que você perceba que você não precisa de absolutamente nada, cara. Nada. Você não precisa de nada. Você não precisa de um carro. Você não precisa de um carro. Você não precisa... É confortável? Ok, é confortável. Mas você não precisa dele para você ser feliz, para você aumentar a tua paz interior, para você melhorar a sua mentalidade, para você se tornar uma pessoa melhor. Você não precisa de um carro, você não precisa de um relógio, você não precisa de um terno caro, você não precisa de absolutamente nada. E quanto mais você fortalece o que está aqui dentro, mais você consegue perceber que o lado de fora não representa absolutamente nada. Essa é a grande lição. Em 2006, a minha secretária, ela chegou para as pessoas, né, que estavam ali numa sala, eu estava com a agência, eu estava na PubliWeb, e ela perguntou o seguinte: quem aqui quer fazer um trabalho voluntário? Eu falei, pô, eu quero. Aí as pessoas perguntaram, pô, mas peraí, você não vai saber que trabalho voluntário é? Cara, é trabalho voluntário, cara. Assim, tem que escolher. Você vai lá e faz, cara, acabou. O trabalho voluntário era o seguinte, ela tinha, eu acho que tinha, tá? Eu acho que tinha, mas, ou tem, não sei. Um amigo dela, tinha aquela esclerose limiotrófica, esclerose lateral amiotrófica, eu acho que é isso, né? Que é ela. Sabe aquela doença que é horrível? Acho que tá até um filme que fala sobre isso, que é O Escafandrista. Eu acho que é isso, né? Eu acho que esse filme fala sobre isso, né? Que é isso mesmo, né? Você tá dentro de um escafandro chamado você. Você fica dentro de um escafandro. Esclerose lateral amiotrófica, é isso daí. Você fica dentro de um escafandro quando você começa a sofrer disso. Que aquela doença, para quem não sabe, é uma doença terrível, terrível, que vai paralisando os seus músculos. Você não consegue mais... É o que o Stephen Hawking tem, ok? Mais fácil explicar assim. Do filme lá, uma teoria sobre quase tudo, a teoria sobre quase tudo. E tinha um amigo dela que tinha isso, o escafandro e a borboleta. Exatamente, o escafandro e a borboleta. Cara, esse filme Nossa, cara. Esse é um daqueles grandes filmes, tá? Teoria de tudo isso. É um daqueles grandes filmes, grandes filmes. Aliás, um grande filme é Human também. Humano, né? Human, ok? Dá uma olhada no YouTube que as versões estão lá. Não é pirateada não, tá? As versões estão lá no YouTube. Eles liberaram no YouTube. Legal. Human, ok? Human. Human, ok? Tá legendado, tá? A versão. Human, filme Human. Coloca no YouTube. Então, eu fui fazer... Qual era o trabalho voluntário? Esse amigo dela, eu esqueci o nome dele, ele tem, ou tinha, não sei se ele faleceu, essa doença, e ele só conseguia mexer, ele só conseguia sorrir com um lado da boca, e ele só conseguia piscar os olhos e colocar os olhos para um lado ou para o outro. Cara, sim, imagina a situação. Quando eu coloquei aí ela me explicou que o trabalho era o seguinte. Esse cara, ele queria escrever
um livro. E eu tinha escrito o Google Marketing. Então, ela falou, nossa, legal, Conrado, você... Na verdade, ela sabia, né? Ela sabia, quando ela perguntou pra galera, ela sabia que eu ia levantar o braço. Malandrinha, ela sabia, né? Mas E aí, ok, eu fui lá, levantei o braço e tal, e ela escrever um livro. E grande Fabiano Benassi, tá aqui, Fabiano, prazer ter você aqui, cara. E aí, eu fui lá pra casa dele, pra escrever o livro. Quando eu cheguei lá, cara, assim... Eu botei... Isso era em 2006. Isso, 2006. Não, 2007, desculpa, 2007. Foi um ano depois que eu escrevi o livro. E aí, o que aconteceu? Eu já tinha escrito o livro, eu estava morando dentro da agência naquela época. Lembra que eu passei 2 anos na agência, 2005 e 2006. Não, acho que eu tinha mudado já. Mas era aquela vida difícil, né? Aquela vida bem difícil. Bem difícil. E aí... eu estava fragilizado, eu estava muito fragilizado. Início de agência, né, cara, aquela vida complexa. Cara, eu coloquei o pé no quarto dele, comecei a chorar, aí me segurei, né, porque acho que é uma coisa normal, as pessoas chegarem lá, olharem e começarem a chorar. Beleza, chorei, segurei e tal, aí a mulher dele veio falar comigo, ela falou, olha, é difícil mesmo e tal, e aí como era o método de comunicação dele? Cara, era uma coisa assim, que inclusive eu sugeri um outro método de comunicação, mas qual era o método? A enfermeira, que era a mulher dele, na verdade tinha uma enfermeira também, ela tinha um papel, assim, um papel A4, com todas as letras, e aí ela mostrava o papel para ele colocava os olhos para o lado, para o outro, para cima ou para baixo, aí ela ia com o dedo, devagarinho, e aí quando ele falava o seguinte, aí ele piscava, aí ela parava, aí eu olhava e falava, letra A, aí anotava no papel. Aí de novo, aí ele piscava, letra G, e aí ia formando as palavras. Cara, era um negócio assim surreal. E sempre que eu fico reclamando da minha vida, porque às vezes a gente reclama da vida, né? É um sentimento, assim, é uma coisa humana, né? Reclamar da vida. Sempre que eu começo a reclamar da vida, eu faço 2 coisas. Eu lembro dessa história e eu vejo o filme A Procura da Felicidade, que é meu filme predileto, todo mundo já sabe, né? Vocês já sabem disso, que eu tenho ele no meu iPhone, no meu iPad, tem tudo quanto é lugar, comprado, inclusive, e aí eu vejo esse filme, aí fica tudo bem, eu volto, né, o meu equilíbrio e continuo trabalhando. E essa história é uma história que eu lembro também. E eu fui lá para escrever um livro, nesse sistema. E aí eu cheguei, olhei aquilo e falei, cara, meu Deus do céu, cara. Aí eu pensei o seguinte... eu tive uma ideia. Vamos mudar o sistema. Na época, eu tinha um celular que era aquele Samsung Lite. Sabe aquele Samsung da Ana Hickman? Aquela coisa... era um negócio fininho, parecia um iPod. Era desse tamanho, assim, fininho, assim, cinza. Era o Samsung Lite. Eu não sei se você já... se você lembra do Samsung Lite, né? A Ana Hickman fazia propaganda, então era magrinho, assim... E a coisa mais incrível que eu descobri no Samsung Lite era que quando você digitava a palavra, ele tinha aquela coisa de adivinhar qual era a palavra. Hoje, óbvio que isso é normal, mas naquela época não era uma parada tão normal assim. Então tinha lá, e aí você digitava A, G, R, aí eu colocava agradeço. Aí ele podia falar, sim, agradeço. E isso aceleraria muito a construção do livro. Então, essa foi a primeira ideia, né? De falar, cara, não, eu descobri um negócio no celular e tal, aí fui digitando, e aí ele teria muito menos letras. Quer dizer, na verdade, só 10 letras, só 10 números, né? Com as letras, e aí o Samsung Lite ia adivinhando quais as palavras. Cara, essa foi a primeira coisa. E aí depois, eu fui lá em 4 reuniões para começar a escrever, comecei a escrever e eu não consegui, não deu, não consegui. Algumas vezes você tem que estar forte para que você ajude alguém. Sabe aquela história, quando você está no avião, você senta no avião e aí a aeromoça fala o seguinte, em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão acima do compartimento acima da sua cabeça. Se você quiser prestar auxílio a alguém,
primeiro coloque a máscara em você e depois preste auxílio a alguém, ou algo parecido com isso. Lembra disso daí? Em todo voo é a mesma história. Por quê? Porque antes de você prestar auxílio a alguém, você tem que estar forte. Você coloca a máscara para depois colocar a máscara em alguém. E eu me lembro claramente que naquela época eu não estava forte. Não estava forte o suficiente. Eu estava fragilizado por ter acabado de montar a agência, por um monte de coisa. Naquela época eu estava fazendo faculdade. Pra quem não sabe, quando eu montei a agência, como eu não tinha formado ainda, eu passei por aquela minha peregrinação acadêmica, né? O meu caminho de Santiago acadêmico, assim, né? E aí eu falei, não, eu vou formar, eu tenho que formar, eu já montei até a agência. E aí eu fiz um curso de marketing, e aí eu formei em marketing no IBTA, um curso de 2 anos, tecnólogo, e eu estava fazendo faculdade à noite, tinha acabado de mudar da agência, eu já acho que eu tinha mudado já, eu fiquei 2 anos, eu fiquei 2005, 2006. Eu acho que nessa época eu acho que eu já tinha mudado da agência. E aí eu já tinha alugado um apartamento, e com isso daí eu ainda estava naquela luta, fragilizado. Então, a mente, algumas vezes, ela está frágil mesmo. E não tem nada de errado com isso. Talvez você agora esteja passando por aquela situação de, Conrado, eu estou querendo montar um negócio, só que eu não estou conseguindo. Eu estou lá, eu estou tentando, mas, cara, eu não consigo. Calma, calma. Fortalece a tua mente primeiro. Fortalece a mente. Começa devagar, começa tranquilo. Não vai derrubando tudo quando você não está forte o suficiente para derrubar as coisas. Você vai bater numa parede e talvez você caia ao invés de derrubar a parede. Fortalece a tua mente e isso é um processo. Faz as coisas devagar, não exija muito de você. Essa história lá de trás, para de ler a minha mente, essa história lá de trás, Hugo, que era o nome dele, isso, Hugo, o nome dele era Hugo. Essa história do Hugo e essa história do carro de ontem conecta pontos. Você percebe? Conecta pontos. Quer dizer, lá atrás eu não fui capaz de prestar um serviço voluntário que eu queria prestar, que eu estava ali de corpo e alma para prestar, mas eu não tinha corpo suficiente e alma suficiente para os dois. Eu só tinha para mim e olhe lá e só um pouco. Cuidado para você não confundir isso, se você estiver com essa fragilidade, com egoísmo. Não é egoísmo. Você tem que se fortalecer primeiro. Depois que você se fortalece, aí você tem o que doar. Você não pode doar aquilo que você não tem. Assim como você não pode exigir das outras pessoas aquilo que elas não têm. Às vezes você exige ética de uma outra pessoa e ela não tem ética. Às vezes você exige educação e ela não tem educação. Você não pode exigir dos outros aquilo que eles não têm. Você só exige aquilo que as pessoas têm. Se eu te pedisse agora, me dá um unicórnio amarelo. Aí você fala, Conrado, não tem unicórnio amarelo. Não, me dá um unicórnio amarelo. Conrado, não tem unicórnio amarelo. Não dá para eu exigir isso de você. Assim como você não pode exigir isso dos outros. Assim como você não pode exigir isso de você mesmo. Às vezes você não está preparado ainda. Não se exija tanto e não se enfraqueça mais ainda se criticando por não conseguir fazer algo para o qual agora você não está preparado. Entende isso? Agora, não quer dizer que você vai fazer corpo mole. Não quer dizer que você vai se acomodar. O que você vai fazer é ter essa percepção e começar a trabalhar para que você se prepare. Trabalhar para que você fortaleça a sua mente. Até chegar a hora que vão guinchar o teu carro e você vai dar risada. Por quê? Porque aquilo não interessa. Porque aquilo não faz a mínima diferença. A tua vida está sendo vivida lá dentro, não do lado de fora. Por que eu falei do escafandrista? Por causa do seguinte. Naquela época, quando eu estava lá tentando escrever o livro para o Hugo, eu tive um pensamento que me veio ontem. Que foi o pensamento do seguinte. Olha só que coisa incrível, né? Aquele cara, ele estava numa situação que eu não consigo me imaginar. Acho que ninguém consegue, né? Uma situação muito penosa, muito penosa. E ele estava querendo escrever um livro com as memórias da vida dele. Cara, pensa nisso, cara. Pensa nisso. Esse cara queria escrever um livro. Ele queria deixar um legado.
ele sabia que ele ia morrer, ele estava frente a frente com a morte, e ele queria escrever um livro, cara. Você entende a força disso? E por que eu me senti muito mal? E, putz, eu vim pensando isso ao longo dos últimos 10 anos, né? Que eu não consegui fazer isso por ele. Talvez ele tenha conseguido outra pessoa, mas eu não consegui. Mas eu não estava preparado para conseguir aquilo. Não dava. E eu, durante alguns anos, eu me penitenciei muito por isso. Falei, putz, cara, eu não consegui fazer aquilo. Só que eu não estava preparado. Você tem que se respeitar. Eu tinha que me respeitar. E de uns anos para cá eu entendi isso. Você vai ficando mais maduro, né? Você não vai ficando mais velho, você vai ficando mais maduro, né? Isso é maturidade, né? E aí, o que começou a acontecer? Naquela época, lá atrás, lá quando eu estava lá, um dia me passou um pensamento pela cabeça. Que tem exatamente tudo a ver com o fato de não precisar de nada. O pensamento foi o seguinte: cara, olha que coisa incrível. Esse cara, talvez, ele seja o mais liberto de todas as pessoas que estão nessa sala aqui. Porque tinha eu, a mulher dele, tinha a enfermeira, então acho que tinha mais uma pessoa lá que eu não lembro. Esse cara é o mais liberto, porque ele se libertou de todas as amarras. Ele está vivendo única e exclusivamente dentro dele. Percebe isso? Ele está vivendo única e exclusivamente dentro dele. Aqui dentro, você tem total liberdade. Você pode sonhar, você pode viajar, você pode querer tudo. Só que quando você tenta colocar aquilo pelo teu corpo, quando você tenta falar aquilo, a sociedade te espreme. Ela fala, você não pode fazer isso. Você não pode fazer aquilo. Você não deve fazer isso. É quando você está no colégio, escrevendo uma redação, e a professora, lá atrás, lembra da Dona Margarete, a Dona Joana, lá atrás, você escreve uma redação, e ao invés dela falar para você, cara, a sua redação é nota 15. Não, ela fala o seguinte, você começa em 10, e de 10 você só tende a baixar, você nunca pode subir. Olha que coisa contraproducente, não é verdade? Cara, você já sabe qual é o teu tempo. Você começa do máximo. Você começa do 10, porque se ninguém leu, você está em 10. E a partir daí, meu amigo, é só ladeira abaixo. Só ladeira abaixo. E aí, você errou a vírgula, você errou o verbo, você errou a concordância, você errou e... sua nota é 6,5. Pô, cara, mas se a minha redação tivesse incrível, eu não podia receber um 12? Não, você não pode, você tem que receber 10 no máximo. Então, quer dizer, a sociedade te cerceia, ela te segura, ela coloca um teto que dali você não pode passar. Ela não deixa você passar daquele teto. Só que aqui dentro, você é completamente livre. Você é completamente livre. E o Hugo, ele estava vivendo total liberdade dentro da mente dele, sem precisar de absolutamente nada do lado de fora. Nada. O carro não fazia mais nenhum sentido para ele. Ele não ia ligar se o carro fosse guinchado. Porque para ele não faz sentido nenhum o carro. Não faz sentido nenhum a casa. Não faz sentido nenhum o terno, o relógio. Nada. Absolutamente nada fazia sentido naquele momento. Quando você está perto da morte, nada mais faz sentido. Você se liberta completamente. A libertação é total e absoluta. E ele estava completamente liberto naquele momento, apesar de completamente preso dentro do escafandro, dentro do corpo dele. O corpo era uma prisão ao mesmo tempo que quanto mais o corpo dele estava preso, mais a mente dele estava liberta. Forte, né? Muito forte, né? Então, quando você começa a ter essas percepções, o que acontece é que você vai se desprendendo de tudo. Você não precisa de nada. Você tem que ser liberto aqui dentro, independente de como esteja o seu corpo. Se o seu corpo está te prendendo ou não. Você tem que ser completamente liberto aqui dentro. Aqui é onde o mundo acontece. O carro não faz nenhuma diferença. A casa, nenhuma diferença. A roupa, nenhuma diferença. Porque a liberdade está aqui dentro. Não está aqui fora. Legal?
Esse é o recado que eu queria passar para você. De uma lição que só fechou o ciclo ontem, 9 anos depois. Pessoal, um grande abraço. Quem não viu aí, assista a reprise, ok? Espero que vocês tenham gostado. Gosto muito de passar a minha experiência de vida para você, porque aprender sei lá, a fazer uma fanpage ou campanha no Google é o mínimo. O mundo acontece num lugar muito maior que esse. Ok? Grande abraço, pessoal. Até a próxima.